1 Samuel 23, versículo de 1 a 5, diz: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor: ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram, preste atenção, olha o que eles estão falando. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para lutar contra o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus, mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Você pode dizer um amém? Segundo Samuel, quero continuar a leitura. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 18 e 19. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Você pode dizer amém? Mais um texto, pula só alguns versículos. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 23 e 25. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Amém? Uma palavra como essa, quando eu vou ministrar algo num contexto assim, há um conflito de sentimentos. O primeiro é de uma alegria, porque Deus quer direcionar você sobre aquilo que você está pensando em fazer. E a outra é uma preocupação, porque você está fazendo alguma coisa errada. Amém? Curva a sua cabeça, vamos pedir para Deus falar com a gente. Fala assim: Deus, fala comigo. Fala mesmo com Ele aí, fala assim: fala comigo, me dá uma palavra, me ensina algo nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra é Tua, Senhor, nós sabemos disso, o poder é Teu. Essa manhã há uma razão para tudo isso. Essa manhã, estarmos aqui, tem algo do Senhor para isso, nós sabemos disso, e nós nos rendemos a isso. E agora nós pedimos: permita sair desse lugar dizendo: a palavra foi para mim. Deus queria mesmo falar comigo, em nome de Jesus. Diga para alguém com alegria, tá bom, gente? Vai lá, fala assim: Deus quer falar com você. Agora, vamos lá, papel na mão, caneta, tablet, vamos lá, começar a anotar aí. É incrível a nossa resistência em ser 100% Deus na nossa vida, em ser Deus fazendo, Deus agindo, Deus dirigindo, Deus falando. Essa resistência nossa, do levantar até o deitar, ver Deus na nossa vida, uma resistência assim. Quando pessoas aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu não sei quantos já disseram isso, tiveram esse momento de falar assim:
Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não tive esse encontro antes com Deus, né? E ela está falando, por quê? Porque ela está vivendo uma integralidade, ela está vivendo assim, tudo é Deus, né? Ela vê Deus, ela acorda é Deus, ela vai dormir é Deus, ela vai fazer algo, ela percebe que tem Deus, mas com o passar do tempo, o tempo vai passando, vai diminuindo Deus na vida, vai diminuindo as ações de Deus, e ela mesmo, por essa resistência que nós temos, vai tendo mais nós e menos Deus. E a razão por que isso acontece, porque vai ficando menos Deus e mais nós, tem a ver com o coração errado. Por isso que chega lá em Apocalipse, lá Deus ainda está falando assim: eis que estou à porta e bato, porque eu queria participar mais, e se você entrar, se você abrir, eu vou entrar e eu vou ceiar, eu vou comer com você, e eu vou ter um relacionamento com você. Mas eu estou batendo ainda, olha, nós estamos falando como se fosse num cronograma, lá no final ele vai dizer: eu ainda continuo insistindo com você, que eu queria participar mais da sua vida. E tem a ver também porque a gente dá muito lugar na nossa vida para orgulho, essa dureza nossa de ceder. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Além de mim aqui, quem mais é teimoso? É muito legal, cara, tinha que aparecer no telão, não tem jeito. E tem gente que faz assim, ó, e tem gente que faz assim, ó. Quantos teimosos temos aqui nessa manhã? Tem a ver com isso. Nós somos gente teimosos, cara. Em Atos, vai aparecer aqui, ó, em Atos capítulo 17, versículo 28, olha, porque como alguém disse, como alguém falou uma vez, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos, existimos, e alguns dos poetas, na maneira de falar, né, na maneira poética de falar, de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Tem duas realidades nesse texto aqui, muito importante nesse texto. A primeira fala dessa integralidade de Deus, ele está falando assim, sabe o que falavam, sabe como é que era antes? Era Deus, tudo era Deus, nós andávamos, movíamos uma direção muito forte de Deus, nós vivemos nele. Com o passar do tempo vai diminuindo, por exemplo, quem aceitou a Jesus, né, quem viveu essa maravilha de ter um encontro real com Jesus, tal, viveu isso, Deus puro na vida, chega até a falar: eu morro por Ele, hoje não consegue nem viver por Ele. E a outra realidade desse texto, que fala que a razão de ser Deus tem a ver com quem nós somos. E a Bíblia diz que nós somos a nação escolhida, o povo escolhido, separados. Nós somos filhos, né? Cuidado que você pode estar aqui falando assim: é carisma. Não é carisma. Nós, fala para alguém do lado assim: você é filho de Deus, escolhido de Deus. Fala aí. Ela tem que saber isso. É por isso que então nós começamos a agir nele, debaixo da sua direção. Vamos lá, vai. Tema de hoje, vamos estudar aqui, vai. Agir debaixo da direção de Deus. Agir. E esse aqui agora, olha só, é o grande desafio pastoral. Você pastorear pessoas que não querem agir debaixo da direção de Deus. Nós estivemos no sertão, né? E lá no sertão a gente vê um pouco dessa questão da criação. Então você vê como é fácil para um pastor de ovelha, de bode, até de bode, acredito, né? Guiar. Ele dá uma palavra, um comando e fala: chega.
E os cabretinhos vão tudo atrás. Até você quer ir junto, não sei por que você... Você entende como é que Moisés está guiando um povo gigantesco, que não quer agir debaixo da direção de Deus para a sua vida. E ele sobe ao monte para buscar a direção de Deus. Ele está lá no monte, lá, clamando por uma direção. Senhor, eu vou, não vou, faço, não faço, o meu viver, como é que vai ser, Senhor? E quando ele está lá, Deus está falando, enquanto você está aqui, o povo não quer isso. O povo está vivendo do jeito que eles acham, do jeito que eles querem. Eles estão comprando, vendendo, estão fazendo, eles estão indo, saindo, vindo, e eles em nenhum momento estão procurando a minha direção para a vida deles. Então eu queria falar para você que nós precisamos agir debaixo de uma direção de Deus. Você pode dizer amém? Nós precisamos voltar e colocar Deus na nossa vida. E você perceber que, e ter certeza, isso aqui é Deus. Só pode ser Deus. Porque eu não imaginava que seria isso. Eu por mim mesmo não conseguiria fazer, então é Deus. E aí você vai percebendo mais de Deus, e aí... quem já viveu algo assim, sabe que foi Deus? E por que a gente não clama mais ainda? Eu quero mais de Ti ainda. Eu quero em todas as áreas. Eu quero que os meus filhos, a minha ação com os meus filhos tenha Deus nisso. Eu quero que as minhas finanças tenha Deus nisso, que eu veja um agir de Deus. Eu quero que os meus planos futuros haja uma direção de Deus. E os maiores erros que eu cometi na minha vida tem a ver com isso, de nunca ter consultado Deus, de ter colocado Deus nisso. Mas as maiores alegrias da minha vida, vivo, foi por saber que foi totalmente Deus, não tem nada de mim no assunto, nada. Então eu queria estudar hoje com você sobre isso, e eu queria começar estudando aqui, você que vai anotar, por que não agimos, por que a gente não espera isso, por que a gente vai fazendo, por que a gente não age debaixo da direção de Deus. E aí eu queria estudar com você que a gente precisa, para a gente perceber essa resistência de colocar Deus na frente, pergunta para alguém do lado assim, você orou? Aí os religiosos vão falar assim, todo o tempo. Então, mas você orou, falou com ele, e o que você fez? Não, Então, mas você não esperou ele. Você pediu para ele e não esperou. Então eu queria a gente estudar rápido aqui, por que a gente não age debaixo da direção de Deus? E aí eu queria quantificar, mensurar algumas coisas que a gente precisa na nossa vida. Nós vamos ter alguns medidores na nossa vida, para nós mesmos chegarmos a uma conclusão, falar, é por causa disso que eu não estou vivendo essa integralidade de Deus na minha vida, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou deitar. E preste atenção nisso aqui, olha, Deus tem o melhor para a sua vida. E por que a gente põe Deus de lado em algumas coisas da nossa vida, sendo que o melhor está nele? A Bíblia fala assim, o caminho perfeito é o de Deus, a resposta certa vem do alto, tem tudo a ver com Ele, Ele vai dirigir, e Ele fala assim, eu quis fazer isso até como uma galinha que cuida dos seus filhotes, seus pintinhos ali, eu queria fazer assim, mas você não deixou. Então eu queria nessa manhã aqui quantificar na nossa vida algumas coisas. A primeira é essa aqui, quanto ainda... nesse tempo todo, quanto ainda há de você mesmo, e não de Deus. Quanto ainda é você, não é Deus, você sabe disso. Tem gente que chega até a falar em algumas situações assim, Deus me perdoe, mas isso eu não engulo. E aí você percebe que é você, não tem nada de Deus. E Deus está querendo, quer ver, eu vou falar de uma área aqui, mas não é o assunto. Deus está querendo perdão, mas você não, mas eu não perdoo.
É como se a gente falasse assim: Deus, segue aí, mas esse assunto eu quero tratar. Porque nem que seja a última coisa, mas essa pessoa me paga. Não tem nada de Deus nisso. E acredita, a bênção, a vitória, estaria na ação debaixo do querer dele, porque é ele que tem o melhor para nós. Então a primeira coisa que eu quero é quanto ainda há de você, quanto que você ainda não... Eu vou ilustrar aqui, é uma brincadeira, mas só para você entender. É como se você estivesse diante de uma situação em que você falasse, verbalizasse: ó, quando nós chegarmos lá, você fica quieto. Você está falando para você mesmo. Vamos combinar isso? Quando eu chegar lá, não abra a boca, porque quando você abre a boca dá tudo errado. Ó, eu já conheço você, cara, e eu sei que você perde a linha. Ó, deixa Deus. Você nunca fez isso? Devia fazer. Você devia falar assim: ó, vamos fazer o seguinte, fica, não vai, deixa Deus ir. Nós vamos só quantificar, falar: pastor, agora eu entendi, porque tudo era eu que fazia, eu que decidia, era muito eu na minha vida e pouco Deus agindo. Na realidade tinha que ser assim: se o Senhor não for, eu não vou. Eu quero que a palavra da boca que sair daqui seja o Senhor, não eu, porque se eu falar, eu me conheço. Quer ver outra coisa? Confessionário mesmo, vamos lá. Quantos aqui são nervosos? Tem gente que levantou a mão dando risada. Imagina uma pessoa nervosa assim. O restante dos mentirosos. Você sabe que você é, você sabe. Você sabe que você fica todo manchado assim de um LED. Esse cara nervoso, fica. Você não vai. Porque esse assunto, eu quero ver Deus. Gente, nós não estamos sabendo sequer criar filhos. Nunca houve uma crise tão grande e que vai repercutir na próxima geração. Porque tenta imaginar como seus filhos vão criar os filhos deles. Nem nessa questão nós não estamos falando: Senhor, me ajuda a ser o pai que eu não consigo ser. O que dizer de casamento? Nós homens, os homens aqui, digam um amém acordado. Meu Deus, cara, é a coisa mais horrorosa do mundo. Quer ver o amém de mulher, gente? Tem agudo e o médio. Dos homens só tem o grave. Nós homens precisamos falar com Deus: me ajuda a ser o marido que eu não consigo ser. Então, nós vamos quantificar mesmo, falar como se fosse um medidor, porque nós estamos mais ou menos assim, ó, até aqui sou eu e daqui para cima é Deus. Nós vamos reduzir isso, não, menos, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que seja mais Deus, menos de mim, porque eu me conheço. E eu ainda trago, além de ser assim, eu ainda trago uma bagagem, uma formação errada, eu ainda trago traços, mágoas, ressentimentos, eu ainda trago visões que eu vi coisas erradas. Mas o que eu quero produzir daqui para frente, eu quero que seja Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 7, essa história é um erro de Davi, um erro grande de Davi, e nós estamos nesse momento agora. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro,
Davi está falando assim, uma pessoa que age assim, sem direção de Deus, uma pessoa que não tem nada de Deus aí, olha o que ele fala, ó, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto, ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan falou, cara, esse cara que você está assim, que age sem Deus, que não tem nada de Deus, que não, ele age sem a direção de Deus, que faz coisas que ele acha que quer, esse cara é você. Agora, preste atenção, você que está estudando comigo, está anotando, numa ordem cronológica só do texto, tá bom? Eu não estou colocando em fatos para que você não... Os textos que eu li para você está em 2 Samuel capítulo 5, nós estamos em 2 Samuel capítulo 12, 7 capítulos depois. Aquele cara de novo consultou o Senhor, de novo falou com Deus, de novo perguntou para Deus, agora não perguntou, fez o que quis, agiu, e ele mesmo dá uma definição, uma pessoa que age sem Deus, tem que morrer, pô. Porque é só loucura, destrói tudo que ele faz dá errado, e destrói a vida dos outros. Você não está percebendo isso? Que Deus tem um plano melhor, que Ele tem uma intenção muito maior que a sua, e que se agora, exatamente agora, você agir debaixo de uma direção de Deus, que pode ser totalmente diferente da sua, o resultado vai ser extraordinário, e que não vai abençoar só você, vai abençoar outros, porque Ele tem uma intenção. E aí você fala, mas eu não quero, mas Deus quer, porque Ele criou você para isso, Ele já tinha um plano para isso, que em você iria começar uma nova história, em você a vida ia dar certo, em você haveria um relacionamento familiar diferente, porque seria Ele, não seria você, porque você iria repetir, mas Ele não vai repetir a história em você. Ele diz assim, eis que faço uma coisa nova. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, e agora olhe para mim, esse acompanhar está apontando uma direção. Se alguém quiser na direção me acompanhar, aí ele fala, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tem uma direção nisso. Esse negar quer dizer recusar, não aceitar, rejeitar, impedir. Lembra que eu falei? Impeça você mesmo, impeça, não vai, fica. Hoje você fica, porque hoje eu quero Deus. Lá no meu trabalho eu estou precisando mais de Deus que você, fica. Eu quero que Deus vá, eu quero que Deus esteja lá. Na minha casa hoje eu quero que Deus não seja Vanderlei, seja Deus, e eu seja só instrumento, mais nada, que eu desapareça, então não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você pode dizer amém? Você está comigo? Mais uma coisa, vamos lá, por que a gente não age debaixo de direção? Porque quanto, eu estou quantificando, isso é importante, você tem que ter um número, quanto você confia em Deus? Pergunta para a pessoa lá assim, quanto você confia? Até onde vai? Até onde vai isso, essa confiança? Até onde você estaria disposto a abrir mão e deixar Deus ser Deus na sua vida?
Até quando você consegue parar e falar assim: eu vou esperar, mas eu vou ver Deus agir? E quanto é você desesperado, fazendo, batendo, sabe, irmãozinho, Jesus dormindo no barco e você tirando água e tirando água. E aí ele levanta e fala: você não tem fé? Você não confia? Mateus 8. Olhe para mim. Deus quantifica isso. Você não, mas Deus quantifica isso. A sua confiança nele. E deixa eu falar algo para você nessa manhã. Ele quer que você confie mais nele. Talvez a ponto de não fazer nada. Deixar ele fazer. De você falar assim: eu fiz tudo que eu pude. Agora eu vou deixar Deus ser Deus. Mas sabe o que Davi diz? Mas essa certeza eu tenho. Eu verei a bondade de Deus. Que confiança. Deus quantifica a sua confiança nele. Esse texto, o oficial romano respondeu: não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridades, de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para o outro: vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É assim que funciona. Mas eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Nunca quantifiquei isso, nunca achei esse nível. Deixa eu só explicar para você, alguns talvez não tenham lido. Esse homem foi para Jesus e falou: tem um empregado na minha casa que está doente. O senhor pode ir lá orar? E como Jesus fez com todo mundo, falou: vamos lá, eu vou lá na sua casa, eu vou curá-lo. Quando Jesus falou assim: vamos lá, eu vou com você, o homem parou. Ele parou e falou: não, Senhor, não, eu vou com você. Falei: Senhor, não. Eu sei como é que funciona isso. E se agora mesmo o Senhor falar uma palavra, está resolvido para mim. Fala uma palavra. O Senhor falou. Quando Jesus viu essa postura, Jesus falou, quantificou isso, e virou para outros e falou: olha, eu, igual a esse, eu não tenho visto. Então a pergunta que eu trago assim para você: quanto dimensiona, quantifica, mensura, quanto está hoje a sua confiança em Deus? Para que seja mais Ele e menos você. Aliás, recebe essa palavra: Deus está consertando muito erro que você está fazendo por não ter confiança. Fica pior. É melhor você parar. Não faz mais nada. Sabe quando você vai ajudar uma pessoa e você tem que falar para ela: pelo amor de Deus, não faça mais nada, fique parado, deixa que eu vou fazer. É isso que Deus está falando. Não faz, por favor, não abra a boca, porque tudo que você fala, o que você está fazendo está piorando, você não está percebendo, deixa eu. E para quem acredita aqui, lá vai uma palavra: e Ele vai ordenar a bênção sobre tudo que você colocar as mãos. Creia, creia. Mais uma, vamos lá, vamos quantificar, tá? 3. Quanto você é submisso? Alguns nem lembram disso, dessa palavra, nem sabem o que é isso, né? Submisso. Quanto você é submisso?
quanto você se rende, quanto você entrega, quanto você cede. Quanto é, até onde? Até onde você deixa Deus ser Deus? Gente, olhe para mim, nós erramos, até por amor nós erramos. Quer ver, ó, uma mãe, se o filho estiver passando uma situação, faz até coisa errada para ajudar os filhos. Sim ou não? Vocês não estão querendo falar dentro da igreja. Mas e essa submissão de deixar Deus ser Deus dos seus filhos? E nós queremos que os nossos filhos sejam isso, ó, quem está falando, ó, sejam isso, eu nem vou olhar para cá, sejam isso, e Deus fala assim, não, mas eu quero que eles sejam isso, porque eu criei eles para isso. Essa submissão a Deus tem a ver com gente que, sim, Senhor, que seja mais Deus e menos de mim, porque Deus sabe o que está fazendo. Você pode falar isso para alguém assim, Deus sabe o que está fazendo. Deixa eu só falar uma coisa com você aqui. Deus não fica contestando a sua insubmissão. Não fica, acredite. Quer continuar? Porque nós temos uma mania, um pensamento, olhe para mim, de que em algum momento, na história, algum momento, a nossa vontade vai coincidir com a vontade de Deus. Então a gente vai fazendo. E a gente acha que em algum momento isso vai se encontrar e vai dar tudo certo. Não dá. Porque são opostos. O correto é agir debaixo já agora, da direção dele. E aí tem a ver com submissão, que quer dizer assim, estar disposto à obediência, que aceita comando. E ele mesmo fala assim, por que vocês, na sua religiosidade, me chamam de Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, para você que está na igreja, quanto é a sua submissão à vontade de Deus? Aí os discípulos vão a ele e falam assim, ensina-nos a orar. Ele falou, gente, vou ensinar vocês uma oração que funciona. Anote. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós até esquecemos essa oração, nós estamos fazendo outra oração, que não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o que Ele quer. E aí falta essa submissão. 1 Samuel 16:1 diz assim, o Senhor disse a Samuel, Deus não vai ficar contestando, olha aqui, ó, Deus sempre vai achar alguém que queira agir debaixo da direção dele, sempre. Estou te alertando para algo muito perigoso. Deus não vai ficar contestando com a sua insubmissão, não vai. Infelizmente, uma hora você vai pagar por isso, por agir desse jeito, fazer desse jeito, ser assim, até que você se renda, e tem a ver com render mesmo. Tem a ver com isso. E aí ele está falando agora aqui, o Senhor disse a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Você está insistindo, até quando? Se eu rejeitei como rei de Israel, ele não é submisso, o cara não está disposto a obedecer. Aí Deus, olha Deus, ó, encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser, quem foi? Quem? Davi, que consultou Deus mais uma vez.
achei alguém submisso. Cuidado que essa questão de submissão, preste atenção, Deus sempre vai achar alguém. Então essa questão é muito séria, ou você se rende, ou você vai pagar por isso. Quer ver? Nós sabemos disso. Quem tem filhos? Quantos sabem que seus filhos vão pagar a conta? Porque não obedecem, não fazem, não... E a gente fica, meu Deus, uma hora vai dar errado. E a gente sofre, mas não tem jeito, eles escolhem. Você imagina um pai tem que ficar tampando tomada de casa, porque o filho quer pôr dedo. E aí, não foi, mas ele quer fazer. Não vai, mas ele quer sair. Filho, fica, não, mas ele quer ir. E preste atenção no que eu vou falar agora. E essa questão de submissão tem a ver com um tempo de maturidade. Por quê? Porque enquanto você ainda é filho, não é pai, você não sabe o que é isso. Mas quando você se torna pai, você é filho, mas você se torna pai, você entende um pouquinho o que é isso. O que é não ser submisso? Porque aí você vê no seu filho o que você sempre fez. A gente não reconhece isso. Eu estou de púlpito aqui, o duro que está sentado na minha frente ainda. Não, e pior que geralmente ele não senta aqui, ele senta lá atrás. Hoje sentou aqui. Não, é Deus, cara. A Larissa subiu, né? Está tudo preto lá, ó. Mas quando você se torna pai, aí você começa a perceber essa insubmissão. Aí você fala, cara, é real. Deixa eu falar para vocês, está na hora de você agir submisso ao que Deus quer para a sua vida. O que acontece, e eu termino agora a mensagem, eu vou fazer o fechamento desse estudo com você, o que acontece quando você age debaixo da direção de Deus? Eu sei que você sabe, mas eu quero falar sobre isso. O que acontece quando você age, é uma ação assim que você vê Deus... os crentes agora estão dizendo assim, é Deus purinho. Quando você percebe, cara, foi Deus, cara, totalmente Deus, cara. E é incrível, porque dá certo. Dá ou não dá? Dá certinho. E a gente fala, gente, foi Deus. E mesmo assim a gente não deixa Deus ser Deus. De tudo, de tudo. Davi, ele viu algo acontecendo, e era algo que irrita, porque na hora que o povo estava colhendo, os filisteus vieram. A vontade, eu vou arrebentar. Não, Davi foi, Senhor, eu devo ir? E Deus falou, pode ir. Aí de novo, os filisteus vieram, e Davi falou, só que ele não consultou mais ninguém, não falou com ninguém, foi ele e Deus. Ele falou, Senhor, vou, e Deus falou, vai. Só que quando ele foi falar, é igual o marido, que Deus falar com ele tem que falar com a esposa. Aí são dois deuses. Deus fala com você, você tem que falar assim, Senhor, toca no coração dela agora, Senhor. Então ele falou com Deus, Deus falou, vai. Aí ele foi falar com o povo falou assim, Davi, ó, deixa eu falar para você, aqui onde nós estamos apavorados, aqui, imagina ir lá, não vamos, Davi não dá. Ele foi consultar Deus de novo, e falou, Senhor, é mesmo para ir? E Deus falou, pode ir, porque eu vou dar a vitória. Preste atenção aqui, quando há direção de Deus, até quem não está participando do assunto se convence que é Deus na sua vida, e enxerga isso e fala, cara, tem Deus na vida dele.
Então eu vou terminar assim, o que acontece, e são duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira é essa aqui, ó. Você está debaixo da proteção de Deus. Fala para alguém assim: Deus vai te proteger o tempo todo. Agora olhe para mim, faz o contrário, rapidinho, o contrário, olha aqui, ó. Se não está debaixo da direção de Deus, não tem cobertura nenhuma. A pólice cobre, a pólice de seguro cobre isso, mas se não tiver debaixo da garagem, está sem cobertura. Agir debaixo da direção de Deus traz proteção, segura. Deus está cuidando de tudo, 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 tudo. Até que se conclua, até que termine essa história toda, preste atenção, Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está protegendo, não acabará, não vai quebrar, Deus está cuidando. Quem crê nisso? Isaías 41, versículo 13 e 14 diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu seguro pela mão, e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, eu protegerei você. Infelizmente, gente, falo como um pastor de igreja, pessoas dentro da igreja, por não estarem agindo debaixo de uma direção de Deus, falo como um pastor, que tem que guiar um povo, pessoas não estão agindo debaixo da direção de Deus, e não estão debaixo de proteção, estão sofrendo, dentro de igreja, sofrendo, passando por situações que a mão de Deus deveria estar cobrindo, guardando, para aqueles que dizem: sim, Senhor. Essa palavra, essa manhã, tem uma intenção muito grande, de levar você a não fazer mais, não agir mais, até que Deus venha e diga: pode ir, eu vou estar com você. Eu sei que eu li vários textos, e nem trouxe uma explicação de cada texto, contexto, não trouxe. Mas num dos textos que eu li, Deus falou isso. Devo ir, Senhor? Deus falou assim: não vá por aqui. Isso tem a ver com proteção. E tem mais: espere. Você vai ouvir o barulho em cima das amoreiras, e sou eu, você vai sentir que sou eu que estou cuidando de tudo. E é um barulho, eu estou te dando todas as coisas, o jeito, olha, fica em paz. O barulho que você vai ouvir é de uma marcha. Aí ele fala assim: fique pronto para atacar, porque isso, eu estou te dando um sinal de que eu que estou cuidando. Isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. É isso que acontece com quem age debaixo da direção de Deus. Ele vai na sua frente para te proteger, para cuidar de tudo. Alguém aqui nessa manhã sabe disso, porque Deus já está fazendo isso. É Deus que está indo totalmente na frente, fazendo tudo. E Ele quer fazer isso. Deus quer cuidar disso. Você agora percebe, voltando na história de Davi, essa proteção na vida dele em todo o tempo? Por exemplo, quando ele fala assim: eu matei um urso, quem que você acha que matou? Quando ele fala assim: eu matei um leão, quem era? Era Deus. Aí quando ele chega diante do gigante com 2,90 m,
que ele fala, foi Deus. Tanto que ele bateu a pedra na testa e o gigante caiu para frente, não caiu para trás. Ele atirou a funda uma pedrinha, a pedra bateu na testa, Deus deu um tapa na cabeça do gigante, o gigante caiu para frente. Leva tempo para a gente aprender essa proteção de Deus na nossa vida, de olhar e falar assim, só pode ter sido Deus. Quantas vezes no nosso carro, se não fosse Deus, nós hoje não estaríamos aqui. Foi Deus no volante, foi Deus no pneu, foi Deus não sei o quê, foi Deus não sei o quê. E Ele quer fazer isso toda hora, todo momento. Proteger, te cercar, porque você é filho, está debaixo de direção. E os nossos filhos, então, que a gente fica apavorado, aonde estão, e Ele está dizendo assim, eu vou na frente dos seus filhos e cuidarei deles. Por último, eu termino. A primeira, então, é que haverá uma proteção. A segunda, Deus escreve a história. Você pode não ter começado bem, mas se a sua vida estiver debaixo da direção de Deus, ela vai terminar bem. Davi, ele foi esquecido pelo próprio pai. O pai não lembrou dele. Aí esse menino que o pai não lembrou dele, que tiveram até que perguntar para o pai, o senhor não tem filho mais? Acabou todos os seus filhos? Para o homem lembrar que tinha mais um. Tenho. Nossa, tem mesmo, tem um que está lá. Então chama ele. Esse menino que começou dessa forma, atrás de curral de vacas, começou a sua vida consultando Deus, colocando o agir de Deus na vida. Ele agia, ele consultava a direção de Deus, e foi colocando Deus. Esse menino se tornou rei de Israel. Então, enquanto há uma direção de Deus, preste atenção, a história está sendo escrita por ele. Quando não há direção de Deus, não há história sendo escrita. Estou te explicando por que a sua vida muitas vezes passa em branco. Porque foi só você. Não teve Deus, o autor da história. O autor da história, escrevendo. Sempre que você agir debaixo de uma direção, esperar Deus, há uma história sendo escrita, que pode ter começado muito mal, muito ruim, mas preste atenção, você não imagina, e nem nos melhores dias da sua vida, você imaginou algo assim, como vai terminar a sua história. Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A sua história não vai passar em branco. Deus está escrevendo. De vez em quando você pega o papel, caneta, e aí é só rabisco. Mas quando Ele pega de novo, Ele continua escrevendo. E eu libero uma palavra nesta manhã. Uma história linda. Linda, linda, linda. Vale a pena. Vale a pena. Você vai se alegrar com o que Deus está fazendo. Confia nele. Confia nele. Amém? Fica de pé, vamos terminar.